Uma das coisas mais terríveis nos relacionamentos sociais, seja no trabalho, na escola ou mesmo em casa, é lidar com pessoas mentirosas que desejam tirar proveito de nossa confiança. Você sabia que a psicologia pode ajudar a identificar uma pessoa mentirosa observando seu comportamento verbal e as suas respostas às perguntas feitas? Vamos falar um pouquinho disso, mas antes, espera lá, você já sabe, eu vou chamar a vinheta do canal. Olá, eu sou Rodney Dancas, editor do canal Cognos Psicologia, e hoje vamos conversar sobre como identificar, como observar sinais de pessoas que usam a mentira para levar vantagem. Para isso, eu preciso explicar alguns pontos da psicologia, como ela apresenta elementos que podem nos garantir entender quando uma pessoa está ou não mentindo para nós. Vamos explicar isso por meio de 3 técnicas da psicologia. O comportamento não verbal, que são os comportamentos apresentados pelos sinais. O comportamento verbal, como as pessoas se comportam ao responder, e as próprias respostas às perguntas que nós fazemos. No comportamento não verbal, existem algumas pistas que podem identificar que alguém está mentindo. E quais são essas pistas? Primeiro, desviar o olhar. Pessoas que mentem tendem a desviar o olhar quando estão sendo questionadas sobre algo que estão mentindo. Outra coisa é movimentar o corpo excessivamente. Mentirosos também podem mover o corpo de forma excessiva, movimentar muito as mãos, os pés, a cabeça. Isso é um sinal de nervosismo ou ansiedade, que pode indicar então a mentira. Outro ponto são as alterações nas expressões faciais. Muitos mentirosos podem apresentar alterações na expressão facial, como franzir a testa, enrugar o nariz, abrir os olhos, mais do que o normal. São algumas características. E também a alteração de voz. Mentirosos tendem a apresentar alteração na sua voz, como falar mais rápido, mais devagar, ou com uma voz mais monótona. Nós temos também o comportamento verbal. São algumas pistas que indicam como o mentiroso está conversando, agindo conosco. Por exemplo, usar muitas palavras. Mentirosos tendem a usar muitas palavras para descrever algo que é simples. Então aí está um detalhe importante. Outra coisa, ele evita os detalhes, porque ele não consegue construir uma realidade. Então eles vão evitar os detalhes, ficando sempre de forma superficial sobre algo. Outra coisa é eles fazerem afirmações exageradas. Mentirosos podem sim fazer afirmações muito mesmo exageradas. Mas pode ser que isso não seja tão frequente assim. A gente tem que ficar sempre atento. E também os mentirosos cometem muito erros. Eles acabam se contradizendo, fornecendo informações incorretas, datas erradas. Ele fala que era vermelho, mas era branco. Ele fala que estava subindo, mas estava descendo. Então a gente pode perceber essas pistas, onde nós chamamos essas pistas mostradas de comportamento verbal. Outro aspecto que a gente consegue identificar os mentirosos são as respostas que eles fornecem quando a gente está dialogando, quando a gente está conversando. Ele, por exemplo, o mentiroso pode hesitar em responder, então ele pode levar mais tempo para uma resposta, porque estaria construído na sua cabeça algo que não existe, Então ele vai hesitar, ele vai levar mais tempo. Outra característica é dar respostas vagas. Então as respostas são vagas, são incompletas, não fazem muito sentido ao que a gente pergunta. Ele pode responder com uma outra pergunta. Então você pergunta, o que aconteceu? Por que você está querendo saber isso? Não quer dizer que isso seja só de mentira, mas ao não responder, fazer outra pergunta, sim, você pode estar evitando. Pode ser uma característica do mentiroso. E também, se você perguntar, ele pode demonstrar uma irritação ou agressividade à sua pergunta, o que mostra também aí sinais aí da mentira presente. Coisa que eu queria falar para você que está me assistindo aqui, é que é importante ressaltar que essas são pistas, mas não são conclusivas. A gente vai juntando uma série de pistas. É possível que alguém apresente algumas dessas pistas sem estar mentindo. No entanto, se uma pessoa apresentar várias dessas pistas, várias dessas características, é muito provável que ela esteja mentindo.
além de observar essas pistas que eu acabei de citar agora, é importante também considerar o contexto de uma situação. Por exemplo, se alguém está mentindo sobre algo importante, é provável que apresente mais pistas óbvias. Por outro lado, se alguém está mentindo sobre algo trivial, é provável que se tente esconder, né? Acaba escondendo sua própria mentira e isso a gente não vai nem perceber. E eu posso passar para você outros pontos importantes para a gente tentar identificar o mentiroso. Vamos lá. Primeiro, ficar atento ao comportamento não verbal. Faça perguntas abertas. Não fique pressionando. E seja paciente, porque a mentira sempre acaba aparecendo. É importante lembrar que identificar uma mentira, ou o processo de identificar um mentiroso, não é uma ciência exata. Não é 2 mais 2 dá 4. No entanto, alguns sinais, algumas pistas que eu acabei mostrando para vocês, sim, elas podem identificar uma pessoa mentirosa. E ainda mais quando a gente fala de pistas baseado no que a psicologia nos traz, como ensinamentos da análise do comportamento humano. E dessa forma, evidentemente, você vai ter muito mais chances de identificar uma pessoa mentirosa. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal e comente se você já identificou ou não uma pessoa mentirosa com as técnicas que eu acabei de passar a você. Coloca aqui embaixo no vídeo se você já teve contato com pessoas mentirosas e se essas técnicas podem ajudar ou não a identificar. Vou deixar esses 2 vídeos para você, clica num deles, isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. E aqui no centro eu vou deixar o botão de inscrição no canal. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo.